Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês, meus queridos dos oitavos? Tudo certinho? Como passaram de ontem, tudo bem? Bom, espero que sim. Pelo menos eu acredito que sim, né? Graças a Deus. Então, olha lá, vamos começar hoje a nossa terça-feira. Como vocês já sabem e já viram no vídeo do cronograma, né, de explicação ali para a interação da semana que eu coloquei para vocês, agora a gente vai fazer a correção dos exercícios de ontem, tá? Já vou fazer com vocês agora mesmo, agora. Depois não esqueçam, tá? Momento 2, vocês vão assistir a alguns vídeos sobre quadriláteros e depois é com vocês novamente, mais exercícios e aí vocês têm a minha ajuda a hora que vocês precisarem. Se precisar, tô aqui, ok? Boa terça-feira, galerinha. Boa correção. Qualquer coisa é só chamar. Até mais! Então vamos lá, galerinha, na correção dos exercícios de ontem. Vamos ver se vocês foram bem. E volto a repetir, qualquer dúvida é só chamar, ok? 1. Os triângulos ABC e EFG são congruentes? É uma pergunta, tá? Justifique sua resposta. E aí vocês viram no vídeo, pessoal, nos vídeos de ontem, que a congruência se define quando um triângulo é sobreposto ao outro, ou seja, quando ele tem as medidas dos ângulos iguais, congruentes, e as medidas dos lados também. Ou seja, esse triângulo ABC e esse triângulo EFG são congruentes? Não são congruentes, tá, pessoal? Por que não são congruentes? Porque apesar de ter os ângulos congruentes, os lados não são iguais. Apesar dos ângulos serem iguais, ou seja, congruentes, os lados não correspondem. Ou os lados não são iguais, da forma que você preferir, ok? O 2 a gente resolveu ontem de exemplo, eu trouxe para vocês. O 3 também, então é só você olhar aí. Deixa eu voltar aqui no 2 e posicionar para quem precisa, né, da aula de hoje, ó, para aqui e corrige A, B, D e E. Para aqui, corrige B, C e E. Depois do exercício 3, quem precisa de corrigir e não esteve presente ontem, tá aqui, parou aqui, consegue corrigir o A e parou aqui, consegue corrigir o B. Certo? Bora lá então pro 4. Determine a medida dos ângulos internos dos triângulos ABC e DF. ABC e DEF. Galerinha, esses triângulos são congruentes. Não conta pra ninguém não, tá? Mas são congruentes, olha só. Esse lado um risquinho, esse lado um risquinho. Ou seja, esse lado é congruente a esse. Este lado é congruente a este. E o segmento BC é congruente ao segmento EF. Ou seja, se os lados são do mesmo tamanho, eles vão estar sobrepostos um ao outro. Então, as medidas dos ângulos também serão iguais. Ou seja, se aqui é 105 graus, aqui também. E se aqui é 18,05 graus, aqui também. Certo? E agora você precisa de calcular a medida do ângulo C e a medida do ângulo F, que por sinal também serão iguais. Então, se nós temos duas medidas,
a terceira medida é o que falta para 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, o ângulo C mais 105 mais 18,05 é igual a 180. Ou seja, o ângulo C será igual, vamos somar aqui, ó, 105 mais 18,05, 123,05 é igual a 180. Eu preferi somar antes aqui, tá, pessoal? Então, agora sim, ângulo C é igual a 180. Aqui tá somando, passa subtraindo menos 123,05. 180 menos 123,05, 56,95. Ou seja, o ângulo C é igual a 56,95 graus. E se o ângulo C é 56,95 graus, o ângulo F também será, tá? Que é igual ao F também. Então, só para concluir, determine a medida dos ângulos internos dos triângulos ABC e DEF. Nós temos no triângulo ABC, ângulo A igual 105 graus, ângulo B 18,05, ângulo, né, pessoal? Vou colocar a representação. E ângulo C, 56,95 graus. E no triângulo, triângulo DEF, nós temos ângulo D, 105 graus, ângulo E, 18,05 graus e ângulo F, 56,95 graus. Ficou claro? Qualquer dúvida, é claro, tô aqui. Bora lá, vamos continuar. 5. Marisa desenhou um triângulo e em seguida traçou a altura, o segmento AD, relativa ao lado BC. Por fim, indicou algumas medidas nesse triângulo. Letrinha A. Qual a medida do lado ou do segmento AB? Galerinha, olha só que legal. Se o A é a altura, ele atinge aqui, ó, a perpendicularidade. E aqui nós já temos 2 centímetros e 2 centímetros, ou seja, aqui nós temos a congruência desse lado com esse lado. Vou até fazer um risquinho. Aqui, olha que interessante, esse lado já é o mesmo lado dos dois triângulos, né? Eu não precisava nem de marcar, mas eu marquei aqui só para você saber que esse lado AD é igual a AD nos dois triângulos. E aí, a gente também tem que se aqui é 4 centímetros, aqui nós também temos 4 centímetros. Mas, se as informações são essas, ela traçou a altura, AD, relativa ao lado BC,
Então, aqui, perpendicularidade 90, 90. Então, esse ângulo é congruente a esse com certeza, diante dessas informações. O triângulo é congruente? Sim, a gente sabe. Mas diante dessas informações, aqui nós temos um lado congruente, 2 e 2, um ângulo congruente, 90 graus para cada lado, porque a altura ela intercepta o lado oposto, formando justamente o ângulo de 90 graus, ou seja, de uma forma perpendicular, 90 graus para cada lado. E se esse lado está sobreposto nos dois triângulos, então aqui também é congruente. Então, nós temos pelo caso de congruência, lado, ângulo e lado, pelo caso de congruência, lado, ângulo, lado, os triângulos, isso aqui é um triângulo, tá, pessoal? São congruentes. E o segmento AB vai medir, com certeza, 4 centímetros também, certo? E perguntinha B. O triângulo que Marisa desenhou é 4, 4, 4... esse grandão, tá, pessoal? O grandão que ela desenhou. Depois ela dividiu. Opa, perdão. Mas está perguntando do triângulo que ela desenhou. Então, aqui nós temos 4, 4, 4. Diante desses três lados iguais, a gente pode colocar que ele é equilátero, porque tem os três lados iguais, e isósceles também, porque se tem pelo menos dois iguais, ele também é isósceles. Ok? E, portanto, equilátero e isósceles. E vamos de 9. Página 121. Sabendo que os triângulos a seguir compõem 4 pares. 4 pares, por isso que tem 8 triângulos aqui, tá, pessoal? Ó, 3, 6, 8, porque nós temos 4 pares. 4 pares de triângulos congruentes. Identifique esses pares e escreva qual é o caso de congruência. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar os pares. Os pares de triângulos congruentes. Então, olha só. Vou começar desses dois aqui que estão pertinho, ó, 10 centímetros, 10 centímetros, 80, 80. Esse lado aqui mede 10, portanto, esse aqui vai medir 10, não aparece. Mas esse ângulo 50 também seria esse ângulo 50. Então, dá para perceber que esse triângulo D e G é um par de triângulos dos congruentes, né? Então, eu vou fazer uma flechinha aqui só para identificar, tá? Identifique esses pares. Aqui nós temos 53, 80, 10 pelo tamanho. A gente já sabe que é este aqui, 53, 10. Aqui esse 47 não aparece aqui e esse 80 não aparece aqui, mas tá aqui outro parzinho de congruentes, que é o C e o E. E aqui do que restou para nós, 10 e 80, 80, 10, esse 65 é o que não aparece aqui e esse 35 é o que não aparece lá. Ou seja, o F e o A também são congruentes. Esse eu vou só circular porque estão muito distantes. E aqui, 10, 35, 10, 35. 80 é o que não aparece aqui, 65 é o que não aparece aqui. Portanto, nós temos aqui também o triângulo B congruente ao triângulo H, tá?
Tá identificado? Tá, não esquece que esse F é congruente ao A, tá? Eu só circulei, não vou riscar tudo aqui no meio, não, senão fica horrível. Bom, então eu vou marcar aqui neles para vocês. São congruentes porque aparece o que para nós aqui no caso do triângulo D e do triângulo G? Por que aparece? Porque está pedindo para, depois de identificar, a gente falar qual o caso de congruência. Então, aqui no caso do D e do G, pelo caso lado, ângulo e lado, que é o que aparece em um triângulo, ou pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, que aparece neste triângulo. Lado, ângulo e ângulo oposto, porque está lá do lado contrário aos 10 centímetros. Então, poderia ser congruente, porque aparece esses dois casos. Um caso em um triângulo, outro caso no outro triângulo. Então, a gente não pode deixar de anotar, tá? Aqui no caso do triângulo B e do triângulo H, que são congruentes, podem ser congruentes porque, nesse caso do triângulo B, ele aparece pelo caso ângulo, lado e ângulo. Então, vou anotar aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Ou lado, ângulo e ângulo oposto de novo, porque esse ângulo ele está oposto ao lado 10 centímetros. Então, lado, ângulo e ângulo oposto, por algum dos dois casos. Cada triângulo mostra um caso, tá? Aqui no triângulo C e E está pelo caso ângulo oposto também, ó, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, lado, ângulo e ângulo oposto, e aqui mostra outro caso diferente, então, ou ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo, ok? E aqui no triângulo A e F, vou anotar, se tiver dois casos diferentes, eu vou anotar aqui, tá? No caso do A, na verdade, eu vou anotar aqui pertinho para vocês não se confundirem. Então, no caso do triângulo A ser congruente a F, pode ser congruente porque aqui, na verdade, vou colocar aqui mesmo, pessoal. No triângulo A, ele mostra o caso ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, ou aqui no triângulo F, mostra mais uma vez o do ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, não esqueça que pelo triângulo A, que é esse aqui, ele mostra pelo caso ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, e aqui o triângulo F, ele aparece, ele pode ser congruente a pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Mas eles são congruentes. Certo, galerinha? Vamos lá pro 10. 10. As faces laterais de uma pirâmide reta de base hexagonal regular, isso aqui é importante, ó, são compostas por triângulos. Podemos afirmar que esses triângulos são congruentes? Justifique a resposta. Nesse caso, pessoal, seria uma imaginação, né? A gente teria que imaginar essa pirâmide e essas faces laterais dessa pirâmide. Mas, enfim, se é uma base hexagonal regular e a pirâmide é reta, então a gente pode afirmar
que esses triângulos seriam congruentes? Sim. E aí eu vou ajudar vocês aqui a justificar, tá? Mas uma das justificativas é porque, eu acabei de falar, as faces da pirâmide reta são triângulo isósceles cuja base ainda tem a mesma medida. E aí, pessoal, você poderia colocar da forma que você quisesse, com as suas palavras, desde que você evidenciasse que a base é um hexágono regular, então as bases teriam todas as mesmas medidas e a face da pirâmide é reta, são triângulos isósceles, ok? Qualquer dúvida é só chamar. E o 11. Determine o valor de x, sabendo que em cada item o triângulo ABC é isósceles, ou seja, pelo menos dois lados iguais, e AB é congruente a BC. Então, olha só, AB congruente a BC, já vou até marcar aqui, ó, dois risquinhos aqui. Quer dizer que o AC não é congruente a AB nem BC, então são dois lados iguais e um diferente. Então, aqui, ABC é isósceles, ABC é isósceles e AB é congruente a BC. Então, aqui também, ó, AB congruente a BC. Ok? Então, partindo dessas marcações aí, a gente tem que, se esses lados são congruentes, AB e BC, igual fala aqui, e o ângulo oposto a esse lado é x, o ângulo oposto a esse lado, que é igual ao outro, também vai ser x, pessoal. Então, aqui nesse primeiro caso, a gente tem que 4x mais x mais x é igual a 180 graus. Ou seja, 6x é igual a 180 graus, x é igual a 180 dividido por 6, e x é igual a 30 graus. Determine o valor de x. X igual a 30 graus. Então, aqui mediria. Se fosse para determinar a medida dos ângulos, A ia medir 30, C ia medir 30 e B ia medir 4 vezes 30, que daria 120. 120, 150, 180, pronto, confirmado. Mas não pediu as medidas dos ângulos, tá? Só estou comentando. E do triângulo B. Então, partindo dessas informações que a gente tem aqui, se a gente tem essas marcaçõezinhas aqui, né? De A, B, C ser isósceles e AB ser congruente, ou seja, ser igual a BC, a gente precisa de descobrir o valor do x. Talvez antes disso a gente precise de calcular alguma coisa, mas acho que dá para calcular direto o x, sim. Pensando assim, ó, mais ou menos igual ao caso do triângulo A. Se AB é uma medida igual a BC e o ângulo oposto de AB é x, a medida do ângulo oposto do BC, que é igual a AB, também vai ser x. Ou seja, x mais 50, que é o ângulo A, mais 90, mais x, tem que dar 180. Então,
50 mais x, que é a medida do ângulo A, mais 90, que é a medida do ângulo D, mais x, que é a medida do ângulo C, tem que dar 180 graus. Juntando os termos semelhantes, x mais x, 2x, mais 50 mais 90, 140, igual a 180. Simplificando aqui, resolvendo aqui, 2x continua, 180, e aí esse 140 passa para cá negativo, 2x é igual a 40, x é igual a 40 e o 2 passa dividindo, terminando aqui, x é igual a 20. 20 graus. Vamos confirmar? 50 com 20, 70. 70 mais 90, 160. 160 mais 20, 180. Perfeito. Soma dos ângulos internos também deu 180. Está aqui resolvido o 11. Repetindo mais uma vez, galerinha, qualquer dúvida é só chamar. Agora, momento 2, tá? Assistam os vídeos sobre quadriláteros e soma dos ângulos internos também desse quadrilátero, tá? E depois, momento 3, aí vocês vão resolver mais alguns exercícios, ok? Bora lá então, agora é com vocês mais uma vez e qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau!